Você não nasce com medo. O medo é colocado, é ensinado, é implantado na sua mente como um software silencioso antes mesmo de você entender o próprio nome. A criança não tem medo de ser quem é. Ela não tem vergonha de sentir, não teme falar, não pensa nas consequências de existir. Ela simplesmente vive. Ela observa, explora, experimenta. O medo só entra quando alguém aponta o dedo, levanta a voz, ameaça, condiciona, compara, pune e molda. O medo não surge da alma, surge do treinamento que tenta quebrar a alma para encaixá-la em um formato aceito. O medo é uma educação. É uma domesticação emocional. É um mecanismo que transforma seres humanos em versões aceitáveis, obedientes, previsíveis. Desde cedo você aprende que o mundo é perigoso, que você pode errar, que você pode decepcionar, que você pode ser rejeitado, que você pode não ser suficiente. Por isso, antes de aprender a sonhar, você aprende a se proteger, a se calar o anei, se encaixar, a se encolher para caber, a não incomodar, a não arriscar. Crescer vira um exercício de defesa, não de expansão. Com o tempo, o medo deixa de ser um alerta e vira uma identidade. Você não percebe que tem medo, porque começa a achar que você é assim, cauteloso, inseguro, tímido, ansioso, controlador, reativo, perfeccionista. Você chama o medo por outros nomes, mas ele está sempre ali, moldando suas reações, palavras, decisões e caminhos. E o pior de tudo é que você acha que está vivendo sua vida, quando na verdade está vivendo a vida que o medo permite. A maioria das pessoas acredita que o medo é uma emoção que aparece de tempos em tempos, mas a verdade é que o medo governa você sem que perceba. Ele escolhe seus relacionamentos porque você fica com quem dói menos abandonar. Ele escolhe seu trabalho porque você prefere segurança do que propósito. Ele escolhe sua roupa porque você precisa ser aceito. Ele escolhe suas conversas porque você teme desagradar. Ele escolhe seus sonhos porque você só se permite sonhar o que parece possível. Você não é movido pela vontade de viver, mas pelo pânico de perder, de falhar, de não pertencer, de errar, de ser visto como diferente. Mas isso não significa que você não seja responsável pelas escolhas que faz. Ter medo não te isenta de agir. Apenas revela se você vive para agradar ou para existir. O ponto não é ser corajoso o tempo todo, e sim perceber o porquê de se calar, o porquê de se reduzir, o porquê de se adaptar. Você está se omitindo porque tem um ponto de vista vazio ou porque teme defender o que realmente acredita? Viver não é evitar o desconforto, é sustentar a própria verdade, mesmo quando ela não compra aceitação. O medo fabrica personagens, cria máscaras, faz você se tornar aquilo que o ambiente exige, não o que sua alma pede. É por isso que tanta gente adulta sente uma angústia que não sabe explicar, porque o corpo cresceu, mas a identidade foi amputada. A pessoa virou alguém funcional, mas não verdadeira. E quanto mais tempo você passa sendo alguém que não é, mais doído fica sentir quem você é. Existe um segredo sobre o medo que ninguém te contou. O medo é o primeiro instrumento de controle da humanidade. Antes de existir governo, religião organizada, economia, propaganda e cultura, existia o medo. Com o medo, você não precisa prender corpos, basta prender a mente. Com o medo, não precisa algema, basta narrativa. Com o medo, não precisa tirar liberdade, basta fazer a pessoa acreditar que ela fica mais segura se obedecer. É assim que alguém fica em um relacionamento abusivo, não por amor, mas por medo de ficar só. É assim que um funcionário aceita humilhação, não por necessidade, mas pelo pânico de não ter renda. É assim que pessoas religiosas obedecem líderes sem questionar, não por fé, mas por medo de punição espiritual. É assim que milhões seguem modas, tendências e opiniões coletivas, não por afinidade, mas pelo medo de não pertencer. O medo cria submissão voluntária. Ninguém precisa te mandar, porque você mesmo decide se limitar. E sabe qual é o truque? O medo não precisa ser real. Ele só precisa parecer real. O sistema não controla você com monstros verdadeiros. Ele controla com fantasmas, com ameaças, com possibilidade de perda. Quando o medo te convence de que pode piorar, você aceita qualquer prisão. Com a sensação de que é perigoso questionar, ousar ser diferente, você é governado por medos que nunca aconteceram. Por cenários que só existem na sua cabeça, mas que paralisam a sua vida como se fossem certezas. Mas o medo não veio apenas do sistema. Ele também veio da sua história pessoal. Dos adultos que disseram que você ia fracassar, dos olhares que te julgaram, das comparações que te diminuíram, das broncas que te calaram, dos silêncios que te abandonaram, dos traumas que te envergonharam, das expectativas que te esmagaram. Todo ser humano coleciona feridas invisíveis que um dia ensinaram que viver é perigoso demais. Assim nasce o conflito. A alma quer viver. O medo quer proteger. E você cresce sem saber que está traindo a sua essência em nome da sobrevivência. Vive escondido atrás da prudência, da racionalidade, da lógica, do bom senso, da cautela, da normalidade, e dá o nome de responsabilidade para sua covardia. Acha bonito se podar,
e chama isso de maturidade, quando na verdade só está justificando o medo de ser quem poderia ser. Agora imagina o interesse que o sistema tem em manter esse medo, porque uma sociedade que tem medo pensa menos e obedece mais. Não cria, não questiona, não ousa, não se une, não se expressa de verdade. Uma sociedade com medo não precisa de correntes, ela mesma se acorrenta. Não precisa de prisões, ela mesma se vigia. Não precisa de ditador, ela mesma entrega sua liberdade em troca de proteção. É por isso que a mídia se alimenta do medo. Por isso que a economia se alimenta do medo. Por isso que a política se alimenta do medo. Por isso que religiões aprisionam com medo. O medo é o motor da manipulação coletiva. Pessoas com medo são fáceis de controlar, de distrair, de usar, de calar. Elas aceitam quase qualquer coisa em troca de segurança. E ainda agradecem. Mas aqui existe uma camada mais profunda que quase ninguém percebe. Existe um medo que não vem da mente. Vem do campo energético, porque algumas forças não querem apenas controlar o seu comportamento, querem se alimentar do seu estado emocional. O medo é alimento vibracional. Ele drena a sua energia. Reduz seu campo vital, baixa sua frequência, te desconecta da intuição, bloqueia sua sensibilidade espiritual. Quando você está preso no medo, você perde a força de criação, perde acesso a níveis mais altos de consciência, perde a capacidade de lembrar quem você é. Um ser humano com medo não brilha, ele apenas reage. Por isso existem seres, grupos, estruturas e forças que lucram energeticamente com a manutenção do medo humano. O medo coletivo cria uma nuvem psíquica de vibração densa que mantém bilhões de pessoas girando em círculos, lutando por sobrevivência, sem questionar por que a vida virou só isso. O medo quebra a alma antes mesmo que ela desperte. E assim, a humanidade vive como se fosse natural estar presa num mundo onde tudo é definido por ameaça. Punição, julgamento, escassez, culpa, castigo, comparação e competição. Agora observe sua vida com honestidade. O que você não faz porque tem medo, você não fala o que sente. Não termina o que precisa terminar. Não começa o que sabe que deveria começar. Não muda o que te destrói. Não se move para aquilo que te chama. Não solta o que te drena. Não assume quem você é. Todo medo que você carrega tem um custo. O custo é a sua vida não vivida. E a mentira mais cruel que o medo te conta é que você está se protegendo, quando na verdade está se sabotando. Está protegendo uma dor antiga, não um futuro. Está defendendo a criança que foi criticada, não o adulto que pode decidir. Está evitando sentir incômodo, mas o incômodo já está aí. Está tentando não se ferir, mas já está ferido. O medo te promete segurança, mas te entrega prisão. Você acha que está se protegendo de sofrer, mas está escolhendo sofrer aos poucos todos os dias. A pergunta não é de que você tem medo. A pergunta é quem você deixou de ser por causa do medo. Quanta vida ficou guardada dentro de você pedindo para nascer? Quanta voz você silenciou? Quantos amores não viveu? Quantas oportunidades deixou passar? Quantos sonhos você enterrou ainda vivos? E a pior parte é que você chama isso de prudência, quando na verdade é desistência. Mas o medo não é um inimigo para ser destruído. O medo é um mestre. Ele mostra exatamente onde existe uma ferida para curar, um limite para quebrar, uma verdade para assumir, uma versão sua esperando para nascer. O medo não está dizendo pare, ele está dizendo preste atenção e olhe para isso, cure isso, encare isso. O medo não é um bloqueio, é um portal. Se você atravessar, você muda de vida. A maioria das pessoas tenta vencer o medo antes de agir. Isso é impossível. Ação gera coragem. Não o contrário. A coragem não é ausência de medo, é decisão, apesar do medo. A questão nunca foi esperar o medo passar. A questão é agir com medo mesmo. Você não precisa eliminar seus medos, você precisa parar de obedecer a eles. Agora chega a parte que você talvez não queira ouvir. O medo que governa sua vida não é culpa sua, mas a responsabilidade de se libertar dele é. Ninguém vai fazer isso por você. Não é a família, não é o governo, não é a espiritualidade, não é o terapeuta, não é o amigo, não é o mentor, não é Deus. Todos podem te apoiar, mas ninguém pode atravessar o portal por você. O medo precisa ser encarado por dentro. É a sua consciência que decide se continua escrava ou se começa a se libertar. Quando você começa a enfrentar seus medos, algo poderoso acontece. A culpa diminui, a ansiedade diminui. A insegurança diminui. A vida começa a se expandir. Você recupera energia, clareza, direção. Você percebe que sempre teve mais força do que pensava. Você começa a sentir uma paz diferente. Uma paz que não vem de controle, mas de verdade. A paz de quem não precisa mais se esconder da própria vida. E aqui entra o meu trabalho. No livro Reprogramação da Alma, eu te mostro como identificar as raízes emocionais e mentais desses medos. Como transformar padrões que te sabotam. Como elevar sua frequência. Como reconectar sua identidade real
e reconstruir sua vida a partir da sua essência. Já em A Terra, antes da queda eu revelo o cenário maior. Quem lucra com o medo coletivo? Por que existe tanto interesse em manter a humanidade paralisada? Quais forças moldaram a nossa história? E por que despertar é um ato de rebeldia contra o sistema? Esses 2 livros não são apenas conhecimento, são ferramentas de libertação individual e coletiva. Um cura você por dentro, o outro te mostra o que acontece por fora. Juntos, eles abrem um caminho para quem quer parar de ser manipulado e assumir a responsabilidade de viver a própria vida com consciência. Se você sente que está pronto para atravessar o seu medo, eu te convido a se inscrever no canal Pioneiros, conhecer os livros e compartilhar esse episódio com quem está vivendo sob o comando de algo que nem sabe nomear. Cada pessoa que enfrenta o medo enfraquece um pouco a matriz. Cada alma que desperta aumenta a luz do coletivo. No próximo capítulo nós vamos falar sobre ansiedade, o filho disfarçado do medo, a ansiedade que controla seus pensamentos, rouba seu presente, sequestra seu futuro e te mantém ocupado demais na sua mente para perceber o que sua vida está tentando te mostrar. Se o medo é a prisão, a ansiedade é o guarda. Até lá, observe sua semana, observe suas reações, observe suas desculpas. Cada vez que você evitar algo importante, pergunte: qual medo está decidindo por mim? Esse é o começo da libertação. Porque a verdade é simples: o medo só governa quem vive dormindo e quem desperta governa o medo. Se esse conteúdo te acordou, não guarda para você. Curta, se inscreva e compartilhe com quem ainda está preso. Cada mente que desperta enfraquece o sistema. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.